Meus amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Hora H. Como digo todos os dias, muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, quem está nos seguindo aqui pelo canal 15 da TV Comunitária e quem acompanha a página do programa no Facebook, facebook.com/horahtv. Muito bem, muito obrigado aí pela companhia de todos. Alguns assuntos rapidamente para a gente comentar aqui no Flash. Primeiro de tudo, nós temos hoje o julgamento da greve da FAMEMA, já foi tema inclusive de comentários do Ademir Marques no programa dele. Os trabalhadores estão em greve há 45 dias lá nas unidades de saúde do complexo FAMEMA e a gente destaca sempre o HC, Hospital das Clínicas, que é o maior do complexo e é referência SUS para 62 municípios no entorno de Marília. Então, é grandioso. São 2.200 funcionários, a greve, repito, 45º dia. Agora, o julgamento desta greve. O Tribunal Regional do Trabalho deverá dizer se a greve é justa, se é legal, se procede, se é ilegal, o que é que vai acontecer. E, em cima disso, pode vir aí uma decisão ou da continuidade da greve. Isso tem que ser tirado em assembleia com os trabalhadores ou, então, no encerramento da mesma, vamos ver se chegam a um acordo, a um entendimento. Muito difícil, porque quem pode decidir alguma coisa é o governo do Estado, não vai estar sentado à mesa no Tribunal Regional Eleitoral para discutir esse assunto, e aí são aqueles problemas todos que se arrastam já há 20 anos, problemas que precisavam ter sido equacionados, não foram, e que a solução, segundo dizem, passa pela autarquização do Hospital das Clínicas para que ele tenha, então, uma personalidade jurídica, possa receber recursos do governo do Estado. Aí FAMEMA é uma coisa, quem sabe encampada por uma universidade paulista, Unicamp, Unesp, USP, enfim, e o Hospital das Clínicas recebendo seus repasses, diferentemente do que acontece com a FAMEMA. Só aí, então, esse problema poderia ser equacionado. A gente, ao longo do programa, pode ser, se tudo começar no horário certinho, que receba informações lá de Campinas. Estamos com o pessoal ligado ao programa, acompanhando esta audiência que terá início daqui a alguns minutos. Para você que acompanha o programa ao vivo, que começa às 1h da tarde, talvez tenha aí a informação no trâmite do programa. Para você que acompanha o programa gravado às 7 da noite, à meia-noite ou às 9 da manhã do dia seguinte, aí então a informação poderá ser velha já, porque vai transcorrer um tempo. De qualquer maneira, esse julgamento pode começar a definir a situação, porque até agora tudo indefinido numa greve problemática, complicada e que afeta diretamente a população, sem dúvida alguma. Claro que estão em jogo as condições de trabalho dos funcionários do complexo FAMEMA, ridículas, ridículas as condições de trabalho, péssimas, precaríssimas, e o salário que é de fome. Isso aí já foi cantado em verso e prosa, todo mundo já sabe, aqui em Marília. Muito bem, eu quero colocar no ar 2 trechinhos de entrevista com o presidente do SINSAúde, Sindicato dos Trabalhadores e Estabelecimentos de Saúde aqui no município, o Aristeu Carriel, que está em Campinas para participar dessa audiência no TRT, o julgamento da greve do Complexo FAMEMA, mas houve aquele desconto por parte da direção do Complexo FAMEMA de aproximadamente 30%. Teve funcionário com 25%, outros com 35%, em média 30% de desconto no valor a ser pago do mês anterior, correspondente ao mês anterior, período da greve. Na verdade, foi descontado e depositado em juízo, consta do olerite isto aí, depositado em juízo para aguardar uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho, uma decisão da Justiça do Trabalho, sobre o que é que vai acontecer com a greve. Aí haverá ou não o desbloqueio desses valores que foram retidos do salário devido aos funcionários grevistas. Mas o sindicato promete ingressar na Justiça, deve ter feito isso aí já, para desbloquear esses valores em favor dos trabalhadores, também no aguardo de uma decisão da Justiça do Trabalho. Veja o que diz o Aristeu Carriel, dizendo, primeiro, que se trata de uma decisão autoritária do Complexo FAMEMA em reter uma parte dos salários, dizendo que são referentes a horas não trabalhadas no período de greve, quando o sindicato diz, espera aí, estamos em greve, mas estamos mantendo a escala de revezamento dos funcionários para o atendimento da população. Ninguém está 100% parado. Veja aí.
Isso é uma decisão arbitrária por conta dos patrões que tem, porque agora descobriu que tem patrão. Esse é o lado bom já, né? Descobrimos que tem patrão, porque até agora não era da governabilidade, não era eles que decidiam, agora decidiu cortar salário, então é da governabilidade. Agora nós temos patrão, graças a Deus, né? Mas é uma decisão arbitrária, né? Uma atitude arbitrária, onde que os trabalhadores vai prejudicar no orçamento, né, com a família, com os filhos, sendo que os trabalhadores estão trabalhando, estão na porta à disposição, não existe dias parados, né, dentro da nossa área que é saúde, porque os trabalhadores estão à disposição na porta, registrando seu cartão de ponto, trabalhando, revezando, o hospital está funcionando 24 horas por dia, né, atendendo os pacientes, então não existe dias parados. Hora H. Não era bem esse o trecho que nós gostaríamos de exibir para os senhores, mas é o que vem na sequência. Sindicato na justiça para desbloquear os valores retidos dos salários dos trabalhadores do Complexo Famema. O sindicato está rastreando, o departamento jurídico, os advogados do sindicato rastreando para entrar com a medida cautelar, certo, contra a instituição, contra essa direção, para que seja ressarcido, seja devolvido o dinheiro que estão tomando dos trabalhadores. A decisão da diretoria é ilegal, realmente é ilegal. Mas como eles vêm cometendo muitas coisas ilegais dentro da instituição, inclusive contra os trabalhadores e contra a própria sociedade que precisa ser atendido, então não são pessoas que realmente respeitam a legislação e respeitam o direito dos outros, então dessa direção se espera tudo, né? A greve continua mesmo assim? A greve vai continuar mais forte ainda, né? Mais forte ainda, porque essa decisão que a direção tomou só veio mais ainda deixar os trabalhadores mais chateados, mais aborrecidos e mais descontentes ainda, né, com essa administração, com essa direção. Hora H. Essa questão de greve legal ou ilegal, e ele disse, desculpe, de práticas ilegais ou legais por parte da direção do Complexo Famema e as acusações do Complexo Famema para com o sindicato da mesma coisa, será decidido tudo isto hoje no Tribunal Regional, no Tribunal do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, TRT, na cidade de Campinas. Por que Campinas? É a sede para toda esta região, que é a 15ª região do Tribunal do Trabalho. Nós continuamos acompanhando tudo para ver no que é que vai dar essa história toda. Mudando um pouquinho o assunto aqui dentro do nosso flash, no comentário de abertura do programa, ontem nós expusemos aqui uma situação interessante, o chamado caso Vinícius ainda não acabou, ainda está sob júdice a última eleição para prefeito em Marília, o prefeito Vinícius Camarinha está ocupando a prefeitura ainda por medida precária, provisória da justiça. Isso pode mudar? Pode mudar. Vai mudar? Ninguém sabe. Existem 3 instâncias judiciais no país, a primeira instância que é a local, a segunda instância que é a estadual, a terceira instância que é a federal. Já está na terceira instância, está 1 a 1. Teve vitória aqui daqueles que acusavam o então candidato Vinícius de abuso do poder econômico e abuso da mídia durante as últimas eleições. Aqui emplacou essa argumentação. Ela foi derrubada no Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo. O julgamento foi no mês de abril deste ano aqui, começou em março, terminou em abril, no dia 18, então está 1 a 1 e agora o negócio foi para São Paulo, para Brasília. Brasília é outra história, começa do zero, até porque junta-se uma série de situações novas, todas as argumentações encaminhadas para lá, de todas as partes, inclusive da Procuradoria-Geral da República, que faz o papel do Ministério Público nessa história, enfim. Vamos ter um novo julgamento do caso Vinícius. De ontem nós comentávamos aqui que houve um fato extremamente importante e marcante neste episódio. Lá no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, em abril, os juízes e desembargadores fizeram o julgamento e mudaram a sentença de Marília, favorecendo o Vinícius e mantendo o Vinícius na prefeitura, sem terem acesso às provas que corroboravam, que estribavam, sustentavam aquilo que os que estavam acusando o Vinícius, o que estão acusando o Vinícius, estavam dizendo. Então, as provas para
comprovar de fato aquilo que estava sendo falado, não foram encaminhadas para os gabinetes dos juízes e desembargadores. Eles julgaram no escuro. Olha, fulano fez tal coisa. Fez, cadê a prova? Não tinha prova. Teve até um juiz que nós exibimos ontem novamente, o Paulo Hamilton Siqueira Júnior, que deixou isso claro. Falou, cadê os jornais, pelo menos, com as matérias que dizem que foram publicadas? Não tenho nem cópias desses jornais. E aí todo mundo estranhou, os advogados da coligação PSDB-PTB e do PMDB, que são os partidos que ingressaram na Justiça Eleitoral contra o Vinícius, foram procurar e descobriram que 23 volumes do processo, o processo original tem 8 volumes, a peça inicial, né? E os 23 volumes anexos com as provas não foram, não se sabe se propositalmente ou por esquecimento, não foram para a análise dos juízes e desembargadores. Aí deu 6-0 para o Vinícius. Muito bem, isso foi localizado, foi relatado no recurso especial que subiu para Brasília e o Marco Aurélio Mello, ministro do TSE, que foi escolhido, foi, na verdade, sorteado, o relator do caso Vinícius lá em Brasília, quando viu aquilo, falou, eu quero esses 23 anexos. Mandou uma correspondência para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que alegou, entre aspas, esquecimento, esqueceu de mandar para os juízes e desembargadores e esqueceu de mandar para Brasília. O povo esquecido, e fosfosol para eles, hein? Bom, e aí o que é que aconteceu? Aí remeteu lá para Brasília, no dia 18 de setembro, 16 de setembro, chegou lá em Brasília o pacote completo. Então, os 8 volumes com a acusação e os 23 anexos de provas daquilo que está sendo dito em relação ao Vinícius, as práticas aí de abuso do poder econômico e abuso da mídia. Muito bem. O que é que tem de novidade nessa história de ontem para hoje? A novidade aconteceu ontem à noite. Ontem à noite teve eleição para o TSE. E o Marco Aurélio Mello, justamente aquele que foi sorteado relator do caso Vinícius, foi eleito o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, vai tomar posse no dia 19 de novembro. Resta agora uma dúvida. Ele vai acumular a presidência do TSE com a relatoria do caso Vinícius ou não? Volta para a distribuição e processamento do TSE este caso e faz o sorteio de um novo relator ou não? Essa dúvida que existe. No caso do Joaquim Barbosa, ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, ele foi eleito presidente do STF e era o relator do caso do Mensalão. Ele continuou relator do Mensalão, acumulando o cargo de presidente do STF. Será que no TSE acontecerá o mesmo? Porque já há providências tomadas, manifestações oficiais por parte do Marco Aurélio Mello como relator do caso Vinícius. Agora, ele vai se dar por impedido, vai ficar só na presidência e abandona a relatoria e vai para outro? Ou ele acumula os dois? É a dúvida que se tem neste momento. Aí, meu amigo, cada advogado de cada parte, de cada lado, começa a jogar os seus dados para saber quem é que tira o número maior. Vamos aguardar. Tem esse fato novo neste episódio. Veja que vai começando a ganhar contornos de emoção novamente o chamado caso Vinícius. Novo julgamento, certamente, obviamente, haverá. Agora, até chegar lá, tem todo esse trâmite. E o ministro Dias Toffoli, que é aqui de Marília, já se deu por impedido no julgamento do caso Vinícius em Brasília, no TSE, que ele faz parte do TSE também. Os advogados contrários ao Vinícius pediram que ele se afastasse, porque ele é irmão de um ex-candidato a prefeito, parte interessada nessa história toda, e já advogou para os Camarinha no passado. Então, pediram que ele caísse fora. E ele já se deu por impedido, não participará deste julgamento. Até onde isso é bom, até onde isso é ruim, dizem que há algumas divergências aí que, de repente, o homem, mesmo fora, trabalhe nos bastidores. Não se sabe. Vamos aguardar que bicho vai dar. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, hoje é quarta-feira, dia 9 de outubro, dia do pastor e também do atletismo. Em 1967, um dia após ser capturado, o argentino Che Guevara, tem muita gente achando que o argentino
Che Guevara, quando eu falo isso, é um absurdo. Ele era argentino, sim, médico argentino, por sinal. Não era cubano, mas foi lá participar da Revolução em Cuba ao lado de Fidel Castro. O argentino Che Guevara, nessa data, um dia após ser capturado, em 1967, era executado no interior da Bolívia. Em 1980, nos Estados Unidos, era usado pela primeira vez um serviço bancário pelo computador. Hoje é tão comum, né? No Brasil hoje, mais de 80% dos serviços bancários são feitos eletronicamente. Em 1985, morria o ex-presidente da República, general Emílio Garrastazu Médici, general e, portanto, integrante do regime militar. Faltam 83 dias para o final do ano e começa aqui a edição de número 186 do Hora H. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. E vamos agora aos destaques principais desta edição do nosso programa. Choquito, CP da pedofilia convoca vereador para depor no dia 15, ao invés de ouvir testemunhas. Manobras de advogados para atrasar os trabalhos são rebatidas e rechaçadas pela comissão. Merenda, a Associação de Agricultores Familiares faz a primeira entrega de produtos ao município. Por enquanto, apenas 10% da necessidade. Futuramente, espera fornecer até 80% de todo o consumo nas escolas. Esta é uma ótima notícia. Abreuzão, ordem judicial interdita estádio novamente para jogos e eventos. Adequações do prédio prometidas ao Ministério Público pela Prefeitura não foram cumpridas. Divergência, retomar negociação com servidores e pagar reposição salarial já dividem opiniões dentro da própria base aliada. Há quem diga que não dá para esperar decisão judicial como pretende o prefeito. E você vai saber também, remédios, Marília é uma das primeiras cidades do movimento pela redução de impostos. Medida pode beneficiar, inclusive, a aquisição de medicamentos pelo município. Estas e outras notícias a partir de agora no Hora H. A gente começa o primeiro bloco do programa rapidamente falando sobre essa frente pela desoneração dos medicamentos. É muito imposto, muito tributo em cima dos remédios. E olha que eles são fundamentais para a manutenção da vida, porque quando você adoece tem que tomar remédio. Marília se tornou uma das primeiras cidades do país a aderir ao movimento pela redução de impostos embutidos nos preços dos remédios. A criação da Frente Municipal pela Desoneração dos Medicamentos, na semana passada, reforça uma campanha nacional neste sentido que pode trazer benefícios, inclusive na aquisição de remédios pelo próprio município. Porque a gente compra na farmácia, mas os municípios compram no atacado para os seus postos de atendimento da população. Durante a solenidade de lançamento dessa campanha aqui em Marília, o prefeito fez esta observação que você vê agora pela lente do Hora H. Essa desoneração de medicamentos é uma forma de você facilitar o acesso das pessoas aos medicamentos, até para o poder público poder comprar o remédio. Porque nós, enquanto administração, nós também adquirimos esses medicamentos das indústrias farmacêuticas. Se a gente puder pagar menos imposto, melhor também será para a administração, sobretudo para a população que vai lá no dia a dia comprar o seu remédio. Então é uma grande iniciativa, mobilizar o país para que nós realmente possamos ter, no fim das contas, um ato da presidenta Dilma desonerando a carga tributária dos remédios, que, como eu disse, é um item essencial para todos nós.
Hora H. Muito bom isso aí, sem dúvida alguma. Você tirar os tributos ou reduzir a carga tributária, pelo amor de Deus, se faz extremamente necessário e já passou da hora. Presidente da Frente Nacional pela Desoneração dos Medicamentos, deputado federal Walter Yoshi, que tem base aqui no município, lembrou que o imposto sobre os remédios no Brasil é o maior do mundo. A gente não sabia disso, mas paga-se mais imposto embutido nos remédios do que no arroz e no feijão, por exemplo. Veja aí. Marília é uma das primeiras cidades brasileiras a aderir a esse movimento. E a importância da Câmara Municipal participar disso é de que o vereador é a pessoa mais próxima do cidadão. Então, nós queremos levar esse recado à população brasileira e à população marilhense, mostrando que o imposto do medicamento no Brasil é recorde no mundo, 34%. A grande parte da população não sabe que o arroz e feijão paga 15%, que o leite paga 9% e que o remédio está em 34%. Então nós queremos levar essa mensagem e pedir o apoio da população para que ela possa vir e lutar conosco nesse grande movimento. Hora H. Gente, dinheiro não é problema no Brasil. Dinheiro não é problema no Brasil. Até porque o governo arrecada muito. Se você vê o impostômetro, é coisa de trilhões. 34% do que você paga no preço de um remédio, 34% é de tributo. No arroz e no feijão, 15%, no leite, 9%. Quer dizer, você paga sobre tudo, mas sobre o medicamento, que sem ele você não pode ficar, sem o alimento também não. Mas se você adoecer, você só recupera a saúde tomando remédio, não tem outro jeito. 34% de tudo que você paga vai para o bolso do governo. Dinheiro não é problema nesse país, é gestão do dinheiro, administração do dinheiro. E vergonha na cara, porque o que tem de safado que fica com esse dinheiro não está escrito em gibi nenhum. É como eu disse ontem e repito aqui novamente. Infelizmente, a política está empesteada de um interesse só no país. Política só tem um interesse, o pessoal. Quando muito, o coletivo. Jamais, o coletivo que eu digo é de grupos, jamais o interesse público, infelizmente. E olha, as coisas no Brasil, esse país é rico, né? Porque enquanto um pacote de telefonia custa na China, na Coreia do Sul, $1,80, $1,80 um pacote de telefonia. Aqui no Brasil custa telefonia, combo, né? Que tem TV, telefonia, essa coisa. $1,80 na China, o mesmo pacote custa R$60 aqui no Brasil. É país rico aqui, né? É país rico, aqui todo mundo está nadando em dinheiro, só pode ser. Mudando o assunto de pato para gancho mais de uma vez, a base aliada ao prefeito na Câmara Municipal está dividida sobre eventual retomada de negociação com os servidores municipais e o pagamento já da reposição salarial vencida há 6 meses. 6 meses, não é 1 não, 6. Enquanto um grupo de aliados ao prefeito acompanha o pensamento do próprio prefeito Vinícius e acha prudente esperar uma decisão judicial sobre esse assunto, que tem 2 ações na justiça tramitando sobre essa questão, outro grupo, também de aliados ao prefeito, quer resolver o problema o quanto antes. Na última sessão da Câmara, o vereador Erval Rosa Seabra, que é fiel escudeiro e integrante do próprio partido do prefeito, o PSB, falou do risco de se pagar agora essa reposição inflacionária e ter depois uma decisão judicial contrária no futuro. Vamos rememorar, porque eu já exibi ontem, esse trechinho, porque tem quem pense diferente dele. Veja aí. Criou-se um imbróglio tão grande nessa situação que hoje é difícil a reabertura de uma negociação dessa, voltar a esse assunto. Qualquer decisão que se tome hoje, nós corremos o risco de ter 2 ações, não se sabe lá Deus como elas serão julgadas, mas que serão julgadas, que chegarão aqui um dia, eu não sei se daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 2, mas elas chegarão e terão uma decisão a ser cumprida. Hora H. Então essa justificativa do porquê não retomar as negociações e pagar
Agora, já a reposição que está atrasada há 6 meses, é o INPC, é a mordida da inflação do salário do trabalhador. Nem isto foi recomposto, embora seja obrigatório pela Constituição e previsto em lei municipal também. Houve desrespeito quando você não fez esse aporte, o desrespeito à própria Constituição e a uma legislação específica existente no município. Por isso, as ações estão por parte do sindicato e de um vereador na Justiça, já no Tribunal de Justiça em São Paulo, aguardando uma decisão. Muito bem, o Herval fez essa observação. É daqueles da base aliada que pactuam do pensamento do prefeito. Vamos esperar para ver que bicho vai dar. Já a vereadora Sônia Tonin, que também é da base aliada, que é servidora municipal e diz representar uma boa parcela da categoria na Câmara, diverge do Herval e do prefeito. Para ela, o INPC devido desde 1º de abril deve ser pago o quanto antes. Veja a argumentação dela, também feita na sessão da Câmara nessa semana. Com essa briga judicial, está proposto nada. O servidor não recebeu nada até agora, as perdas são reais e a prefeitura não se manifestou em reabrir essa conversa. Não dá para a gente ficar de braços cruzados esperando essa decisão judicial. A maioria dos servidores gostaria de receber a reposição, mesmo que parcelada em 3 vezes. E eu sei e conheço muito servidor, muitos, que gostariam de receber pouco parcelado em 3 vezes, sendo que a reposição é cumulativa. Chegaríamos a praticamente 8,2 ou 8,4. Então estaríamos sim no lucro, visto que a inflação do período é 7,22. Hora H. Vejam que há divergência lá dentro da cozinha deles, que estão ocupando o poder político e administrativo na cidade. Não é fácil a situação. De um lado, os trabalhadores desesperados porque não recompuseram sequer o poder de compra dos seus salários, e está uma movimentação pelas redes sociais preparando um protesto que deve acontecer brevemente no centro da cidade. Após o protesto, fala-se até no início de um movimento grevista, porque não estão suportando mais o que vem acontecendo. Então, vai recrudescendo essa situação, vai ficando cada vez mais difícil, problemática, os nervos à flor da pele, muita gente com medo, não vou fazer isso, que eu posso ser perseguido, mas muita gente também que já arregaçou as mangas, a gente vê pelas redes sociais, e o pessoal dizendo, vamos pro tudo ou nada, porque do jeito que tá não pode ficar. É a primeira vez na história que eu tenha conhecimento aqui em Marília que a prefeitura deixa de, pelo menos, conceder o gatilho salarial, que é previsto pela Constituição, que é a reposição inflacionária nos salários. A primeira vez, nunca vi isto. E sem falar que de tudo que foi reivindicado na campanha salarial deste ano, nada foi atendido ainda. Difícil o negócio. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Antes do intervalo, eu quero apresentar para os senhores no vídeo aí as várias maneiras em que se pode estabelecer contato, comunicação com o nosso programa. Pelo telefone, enquanto exibimos o programa ao vivo de 1 às 2 horas da tarde, você liga na própria TV comunitária no canal 15, 3454-5959, 3454-5959, vai falar com a Rosângela Martins, que ajuda na produção do programa, é a produtora do nosso programa, ok? Então é só você fazer o telefonema, vai falar com ela diretamente, depois tudo é passado para a gente, né? Nos reunimos, discutimos a pauta, o que é que vamos trabalhar de matéria, os assuntos do dia. Você pode também passar mensagens, opiniões, fazer comentários através do e-mail ailton.medeiros@hotmail.com, ailton.medeiros@hotmail.com, e pode deixar mensagem e acompanhar todas as postagens e comentários que nós colocamos na nossa página no Facebook, facebook.com/horahtv, facebook.com/horahtv. Então, muito obrigado aí você que sempre está nos auxiliando na produção do programa com os assuntos, com as questões todas pertinentes ao município de Marília. Jornal da Manhã, nosso parceiro, sempre divulgando o nosso programa, edição desta quarta-feira. Crime. A ação da polícia apreende 4 adolescentes suspeitos de furto.
Segundo a PM, quadrilha furtava e desmanchava motocicletas e 3 veículos foram recuperados. Vejam, senhores, que barbaridade que é o momento que nós passamos no país, que isso aqui não é privilégio do município de Marília, não. No país, lamentavelmente. Menores, são adolescentes ainda, suspeitos de furto, e a quadrilha furtava e desmanchava motocicletas. É coisa de grupo organizado, mas com menores de idade. Quer dizer, desde que se proibiu o trabalho, claro que trabalho infantil ninguém defende, mas com 14, 16 anos de idade, 16 pode trabalhar, mas pode trabalhar sob certas condições que nem sempre se consegue atender. Com 14 anos não pode. Então, ficou muito difícil esse negócio, não se aprende mais ofício nenhum, o país não dá conta de ter um ensino categórico, eficaz no que diz respeito à formação profissional ou técnica que seja. Lamentavelmente a gente vê a molecada, ao invés de estar na escola ou ao invés de estar aprendendo ofício, no meio da rua aprendendo malandragem. O que dá é esse celeiro de bandidos que a gente tem abaixo dos 18 anos de idade, que vai renovando o estoque de bandidos acima dos 18 anos, lotando as nossas penitenciárias, cadeias, por aí afora. É uma pena que isso esteja acontecendo. Mas é um problema estrutural, hein? Não adianta falar que não, tem que matar, tem que prender mais gente, vamos construir presídio até na Lua. Daqui a pouco está todo mundo atrás das grades. Força de expressão, obviamente, mas como é que faz? Você não pode criar depósito de gente, você tem que resolver o problema que é estrutural. Isso que nós estamos divulgando é só o reflexo da causa do problema. Qual é a causa? Falta de educação, de cultura, de um país que realmente atenda às necessidades básicas da sua população. O outro assunto destacado aqui no Jornal da Manhã, política, TSE vai julgar decisão que manteve Vinícius na função de prefeito. Então, dando voz, inclusive, àquilo que nós divulgamos ontem com exclusividade no Hora H, está aqui as informações também no Jornal da Manhã. Ok? Você liga, assina, recebe o Jornal da Manhã em casa, melhor veículo de comunicação impressa da cidade, melhor veículo diário, 3311-5400. De terça a domingo, o jornal sempre com notícias fresquinhas para você logo cedinho. 3311-5400, Jornal da Manhã. Vamos ao breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. Hora
RH te dá 6 motivos para terceirizar a mão de obra na organização da sua casa ou da sua empresa. Você estará livre do vínculo empregatício, do pagamento de verbas rescisórias em caso de demissão, fundo de garantia, adicional noturno, auxílio creche, seguro contra acidentes de trabalho, um dinheirão a menos que vai sair do seu bolso e muito mais comodidade no seu dia a dia. E custa menos do que você imagina. Ligue e peça mais informações ou envie-nos um e-mail. contato@planetlimp.com.br. Planet Limp, limpeza sob medida. Mais um bloco de notícias do nosso Hora H. Hoje, quarta-feira, não haverá, como de costume, aquela reunião semanal às 8 horas da noite no Centro Diocesano de Pastoral, que é organizada essa reunião pelo Grupo de Fé e Política, o Conselho de Leigos, enfim, pessoal que articula, inclusive, a Marcha da Cidadania aqui na cidade. Não haverá, portanto, nesta quarta-feira, como de costume, toda quarta-feira tem, mas esta não haverá reunião no Centro Diocesano de Pastoral. O pessoal todo, todas as entidades representadas que participam dessas reuniões, todos estarão na Sala Nassib Kuri, na Câmara Municipal, a partir das 6 horas da tarde, porque tem uma reunião do Conselho Municipal da Habitação, que perdeu seu caráter deliberativo, vergonhosamente uma decisão da Câmara Municipal de Marília, cassou o caráter deliberativo, é apenas hoje um órgão opinativo, porém com vida, continua discutindo as questões referentes à cidade de Marília. E hoje, reunião do Conselho da Habitação para discussão do plano de saneamento básico do município de Marília. No momento que nós estamos discutindo a retomada das obras do tratamento do esgoto, importantíssimo isto, né? No momento em que temos uma falta d'água gritante, histórica, de décadas no município, importantíssimo isto. Palestra sobre plano de saneamento básico com Dileia Manfino Zanotto, que é professora aposentada da Unesp de Assis, presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de Assis, com Marcos Augusto Leite, que é administrador de empresa, diretor de indústria da Associação Comercial da cidade de Assis, e depois haverá perguntas, debates, propostas referentes ao assunto, ou seja, plano de saneamento básico no município. 6 da tarde desta quarta-feira, Câmara Municipal. Falando em Câmara e mudando um pouquinho o assunto, vamos falar do Choquito. Comissão processante da pedofilia na Câmara de Marília não aceita manobras de advogados do vereador Palhaço Choquito para atrasar a apuração de quebra de decoro parlamentar. Testemunhas não serão ouvidas neste caso. E o vereador já está convocado para prestar depoimento na CP, dia 15, próxima terça-feira, lá na Câmara Municipal. Membro da comissão processante, o vereador Cícero da Silva, que é o vereador Cícero do SEASA, como ele é conhecido, confirma a decisão tomada ontem pela comissão processante. Será intimado o vereador Choquito para prestar seu depoimento, que eu acho que é fundamental. Acho que o presidente da CP está correto nesse sentido de convocar o acusado, nesse caso o vereador Choquito, para esclarecimento, para que a partir daí nós possamos ter um norte mais coerente e mais plausível na apuração dos fatos. Agora, Cícero, ele apresentou uma defesa por escrito. Por que convocá-lo agora para fazer uma defesa verbal? Justamente. O primeiro passo do andamento da CP seria a defesa dele por escrito, para que nós analisássemos, e assim foi feito, pelo arquivamento ou a continuidade. Não convenceu a CP os argumentos da sua defesa por escrito, e o segundo passo, já foi tomada a decisão pela CP da convocação e a intimação dele, para que a gente já comece a tomar corpo da questão de evidenciar ou inocentar ou apurar puramente essa falta do decoro no Legislativo. Hora H. Convocado o vereador Choquito para comparecer terça-feira da semana que vem, dia 15, na Câmara Municipal, reunião da comissão processante para responder aos questionamentos dos vereadores. Será que ele vai? Ou vai ter atestado médico de novo, hein? Vai saber. Desde o dia 23 de agosto,
quando teve a denúncia de crimes de pedofilia contra o vereador, que ele desapareceu do mapa, pelo menos do mapa legislativo de Marília. A decisão dos membros da CP de não ouvir testemunhas e questionar diretamente o vereador acusado desses crimes de pedofilia é esclarecida pelo Cícero do Ceasa. Eu acho que para fundamentar, quando falamos em questão de decoro, eu achei muito providencial e primordial ouvir ele primeiro, porque a partir da fala dele você pode deduzir a questão parlamentar. Se nós deixássemos por fim, você ia estar acompanhando mais a questão criminal do que interna. Então, acho que foi inteligente a questão da CP de ouvir o próprio Choquito, né, e não testemunhas também, e sim ele. A partir dali, você ter uma noção do caminhamento dos fatos e eu creio que já dá para ter essa noção. Hora H. Ontem, terça-feira, dia 8, ocorreu a segunda reunião da CP da pedofilia instaurada na Câmara Municipal, que é presidida pelo vereador Bárcega, que tem como relatora a vereadora Sônia Tonin e como membro o vereador Cícero do Ceasa. Ontem, durante esta reunião, os senhores estão vendo fotografias aí, advogados do Choquito tentaram manobras para atrasar os trabalhos da comissão processante. Porém, nenhuma dessas manobras foi aceita. Primeiro, Júlio Quito Ferreira e Rafael Sonchini Gonçalves, os advogados do Choquito, quiseram adiar a reunião, alegando a ausência do vereador lá na comissão processante. Ele está sob atestado médico, de licença, aquela coisa, ele não está presente, a reunião não pode acontecer. E disseram, não, espera um pouquinho. O assessor jurídico da Câmara, o advogado Guilherme Bertini Góes, falou, espera aí, os advogados representam o vereador, porque são advogados dele. Então, se estão com a procuração para representá-lo, ponto final, não tem problema nenhum. E tocaram os serviços adiante. Depois, os vereadores do Choquito quiseram impor uma lista de testemunhas de defesa do Choquito, testemunhas para serem ouvidas na CP. Todas elas de fora de Marília, endereços de fora da cidade de Marília, o que demandaria cartas precatórias para elas serem ouvidas e atrasaria novamente os trabalhos da comissão processante. A CP também negou, optando por interrogar o próprio Choquito, pessoalmente não testemunhas. Sobre isto, veja o que diz o vereador Cícero do Ceasa. Nós sabemos que tudo é pé para o advogado protelar, adiar, e todo o pé que ele encontra no andamento de um processo, ele vai usar desse poder ou desses itens que a própria lei deixa aberto para eles. Mas nós temos aí o jurídico da Câmara que tem tudo nos dado orientação. Foi apresentado, a CP tomou imediatamente a posição da CP legal, de que na presença do seu advogado que representa o acusado, não poderia e não haveria necessidade de protelar, e assim foi feito, e o dia que ele não puder participar, o advogado é o verdadeiro representante dele, e nós vamos dar continuidade nos fatos. Hora H. A processante tem 90 dias para concluir os seus trabalhos, mas eu conversando com o Cícero e ele me dando alguns detalhes do que está rolando, ele falou, acho que a gente termina antes. Até porque a polícia já está apurando a parte criminal desse negócio, o indiciamento do Choquito é líquido e certo. Se vai ter pedido de prisão ou não são outros 500, será decidido futuramente. Mas, de qualquer maneira, está bem adiantado o trabalho policial. E já foram requisitadas cópias dos documentos e dos depoimentos obtidos pela polícia, para que a comissão processante na Câmara também tenha acesso a isso. Os vídeos todos, que é mais de um é pornográfico, o outro não, ele é apenas erótico, mas esses vídeos também foram requisitados por parte da comissão processante da Câmara Municipal. Enfim, ouvindo o Choquito, mais essa documentação toda, acho que não vai ficar difícil para os senhores vereadores, pelo menos da comissão processante, determinarem no relatório se houve ou não quebra de decoro parlamentar por conta do vereador Choquito e se isso poderá levar à cassação ou não do mandato dele na Câmara. Se bem que aprovar o relatório e cassar mandato, isto cabe ao plenário com todos os vereadores presentes, ok? Menos o interessado direto, obviamente. Vamos mudar o assunto de pato para gancho?
Outra vez a Prefeitura deixou de cumprir ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público para adequações no estádio municipal, que acaba de ser interditado novamente. Jogos e eventos estão proibidos no Abreuzão até que as obras sejam feitas. Essa novela se arrasta faz tempo, é novela mexicana que nunca tem fim, né? Novela mexicana com adaptação para o SBT. Não acaba nunca. O acordo com o Ministério Público é de 2009, mas nem todas as exigências foram cumpridas. Em março deste ano, o promotor de justiça José Alfredo de Araújo Santana, que pega no pé para a adequação do Estádio Municipal Bento de Abreu Sampaio Vidal, tornou a pedir a interdição do local, concedida esta interdição no último dia 30 de setembro pela juíza da 5ª Vara Civil, Ângela Henrich Martinez. Dentre as obras em falta está a adequação do prédio às normas de acessibilidade. O prédio público, principalmente, não pode deixar de cumprir com essas normas. Acessibilidade é a regra básica. Também é cobrado um plano de limpeza do Abreuzão e instalação de bebedouros de água nas arquibancadas, dentre outros itens. Mas tudo coisinha simples de resolver, não sei por que não equacionam. No cargo, há 10 meses, o prefeito Vinícius Camarinha preferiu culpar a gestão passada pela interdição do Abreuzão. Acompanhe o áudio que foi entregue ao Hora H pela assessoria de imprensa da prefeitura, é a voz do prefeito. Os prédios públicos, no geral, praticamente precários, abandonados, em péssimo estado de conservação. Nós temos centros comunitários, nós temos poliesportivos e o nosso estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal também se encontra na mesma situação. Está numa situação de uma certa precariedade. O que é que nós fizemos? Nós não temos hoje recurso municipal para esse tipo de investimento. Então, esses prédios, nós hoje não temos essa condição financeira para poder realizar esse tipo de investimento. O que nós fizemos? Nós estamos buscando recursos do governo do Estado, nós já temos um recurso do governo do Estado, já devemos assinar convênio agora em breve, para fazer uma reforma estruturante no campo do MAC. Nós devemos resolver esse problema brevemente, não é um problema grave, mas nós tivemos que buscar recursos no governo do Estado para poder realizar essa obra. Hora H. Olha, parabéns pela iniciativa de ir ao governo do Estado, buscar recursos, já que o município não dispõe do dinheiro para fazer esse tipo de serviço, que é servicinho simples, não é nada pesado, nada caro. A gente percebe, o próprio prefeito admite que são intervenções simples, mas até aí tudo bem, parabéns, legal, é isso mesmo que tem que fazer, vamos buscar o dinheiro onde ele tiver, se não dispõe dele aqui no caixa, coisa e tal. Muito bem, vamos separar uma coisa da outra. Agora, continuar 10 meses depois, jogando a culpa no governo passado, gente, isso é bilhete corrido, sabe? Não dá mais, pelo amor de Deus, tem que parar com essa ladainha. Não é? Eu até dou uma sugestão aqui ao prefeito, aos assessores do prefeito, parem de falar isso aí. Tem um jornal aí que trouxe manchete, a administração Bulgarelli não cumpriu acordo com o Ministério Público e o Abreuzão é interditado. Pô, ainda estão falando do Bulgarelli, ele renunciou em 5 de março de 2012, a eleição para prefeito foi em 7 de outubro de 2012. E ainda estão falando lá de trás. O sujeito, quando se candidata a prefeito, ele tem que saber se o município está empipinado ou não, se tem dinheiro ou se não tem, as obras que estão paradas, que precisam ser reativadas, o que está em andamento. Ele tem que saber tudo, porque se ele não souber, ele não pode ser ocupante de um cargo tão importante quanto este. Vai tomar pé depois da situação? Aí é perda de tempo. Sabe, me desculpa, mas é com esse negocinho. Porque o governo passado, porque o governo, porque é a herança maldita. É capaz do sujeito sair da prefeitura e continuar xingando o ex-prefeito. Não dá, né? Faça-me o favor. Parabéns pela iniciativa de correr atrás. Parabéns por ter ido buscar verba no governo do Estado. Melhor ainda. Mas para com essa ladainha. Esse negócio de ficar batendo na mesma tecla. É a mesma coisa que você comprar um piano com 200 teclas e tocar uma só. Pi, pi, pi. Isso é tortura chinesa, pô. Olha, a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida chega nesta quarta-feira a Marília, vem de São Paulo. Nós temos uma comunidade católica enorme aqui na cidade, então é uma informação aí de bastante interesse.
Às 7 horas da noite desta quarta-feira, dia 9, a imagem vai seguir da frente da prefeitura, ali na Praça Saturnino de Brito, ela vai seguir em cortejo até a paróquia São João Batista, onde permanecerá. Às 8 horas da noite haverá missa festiva para a recepção da imagem na própria paróquia de São João Batista. Dia 10 de outubro, amanhã, portanto, quinta-feira, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 6 da tarde, haverá terço lá na paróquia São João Batista e missa às 8 horas da noite. No dia 11, sexta-feira, 7 horas da manhã, missa, bênção do trabalhador nesta missa, às 12 horas, 15 horas e 18 horas, terço. E no dia 12 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, coincidindo com o dia das crianças também, 9 da manhã, terço, 10h30, missa, 1h30 da tarde, devoção e despedida da imagem, e 3 horas da tarde, um cortejo saindo da paróquia São João Batista até o Monumento dos Pioneiros, que fica na saída da cidade, ali junto à rodovia para Assis, que é a despedida da imagem que vai de Marília para a cidade de Assis. Vamos mudar o assunto de pato para gancho mais uma vez? Primeira entrega, essa notícia é boa, hein? Essa notícia é boa. E é gostoso dar notícia boa da nossa cidade, é uma delícia. O duro é que elas aparecem raramente, mas tem uma aqui que é muito boa. Sempre fui defensor desse tipo de coisa. Primeira entrega de verduras e legumes da agricultura familiar para a merenda que é servida nas escolas públicas de Marília foi feita ontem, terça-feira, dia 8. A remessa vai ser semanal, cumprindo o contrato firmado entre a Prefeitura e a Associação dos Agricultores Familiares. Isso cumpre o estabelecido em uma lei de 2009 que não vinha sendo cumprida, não vinha sendo respeitada aqui no município, e evita, dessa maneira, você passa a cumprir a lei e aí você evita o corte de uma verba federal destinada ao município para este fim, para merenda. Essa verba é grande, gente. 3.900.000 reais, 3.900.000 do Programa Nacional de Alimentação Escolar para 44 mil estudantes de Marília, das escolas públicas, seguindo o valor básico estabelecido por esse programa de R$ 1,20 por aluno por mês. R$ 1,20 por aluno por mês, mas dá esse montante de 3.900.000 no total do contrato. Gerente do SEASA aqui de Marília, para onde vem e de onde parte a mercadoria dos agricultores familiares no entorno da cidade, Odracir Capone explicou o funcionamento dessa engrenagem à reportagem do Hora H. É muito interessante e é uma ótima notícia, veja aí. Essa associação hoje tem 30 agricultores, com uma lista de espera de 15 para o ano que vem, porque esse ano a gente fechou, porque senão a gente não existe todo um projeto de venda da agricultura familiar para a prefeitura. Então a gente fechou em 30, ontem, dia 8, a gente fez a primeira entrega em 27 escolas da zona norte do município de Marília, já provenientes da agricultura familiar do município. Que tipo de produto que está sendo fornecido hoje? A lista ela contém hoje basicamente 17 produtos, todos hortifruti, e a gente espera que a gente forme um cinturão verde, volte a um cinturão verde e faça o abastecimento da Prefeitura Municipal, que é um sonho, mas que vai ser realizado com a força dos agricultores, da gente fornecer quase toda a merenda escolar do município através dos agricultores de Marília. Hora H. Um sonho, mas não é impossível. Isso dá para acontecer, é restaurar, recuperar, refazer o que já houve muito tempo atrás, um cinturão verde em torno da nossa cidade, em torno de Marília. Mas tem que ter estímulo para o produtor. O produtor agrícola, principalmente o pequeno produtor da agricultura familiar, só vai produzir se tiver para quem vender. Você já pensou você produzir e depois ficar com a mercadoria estragando? Para quê? Vai bobo agora? Mas se você tem para quem vender, tem o mercado para isso e o município é o comprador. Através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, vem a verba do governo federal para isso, é verba carimbada. Poxa vida, dá um estímulo e tanto e a gente volta, fixa o homem no campo, gera renda para ele. É possível até gerar um emprego ou outro, embora seja agricultura familiar, e ainda você beneficia as crianças na merenda com alimentos fresquinhos, produzidos aqui pertinho. Vai buscar verdura lá em Londrina, lá em São José do Rio Preto, você pode produzir aqui? Pô,
Por enquanto, a compra direta de produtos para merenda não passa de 10% do necessário, mas a expectativa é de que chegue à metade da demanda em 2014 e bem mais do que isso futuramente. A gente tem 2 meses e meio aí até novembro, final de novembro que termina as aulas, a gente espera fornecer 10% do que eles necessitam. Mas a gente espera, e como a lei é 30% no mínimo adquiridos da agricultura familiar, é mínimo, né? Pode-se comprar até 100%. A gente espera que o ano que vem a gente chegue a 50% e, à medida do possível, no final a gente abasteça a prefeitura em 80% do que ela necessita. Por que isso? Porque na região a gente não tem batata, cebola, arroz e feijão, que são elementos essenciais. Mas do resto a gente pode produzir aqui. Hora H. Pois é, antes era feita a compra da merenda por licitação, né? Que ainda é um procedimento utilizado porque muita coisa tem que ser licitada. Através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, você tem um outro sistema funcionando e esse sistema funcionando permite a compra direta da Associação dos Agricultores Familiares. Então você, ao invés de fazer uma licitação e importar, trazer de fora os produtos, você pode utilizar esse novo sistema e dessa maneira você abastecer a merenda escolar com os produtos fresquinhos aqui da nossa região mesmo, produzidos no entorno aqui da nossa cidade. É a chamada pública que se fala, né? O termo é esse, chamada pública, quando você faz esse sistema atendendo essa legislação de 2009. E o município não vinha cumprindo essa legislação de 2009, corria o risco de perder essa verba, esses 3.900.000. Agora retoma esse contrato, então, parabéns ao Silvio Arada, que está correndo, é vereador, está correndo atrás dessa questão, ao próprio pessoal da Secretaria da Agricultura, o Xintaco, que também deve ter corrido muito atrás disso, e em particular o Odracir, que está aqui há 1 ano e meio gerenciando o SEASA e que fez o elo, permitiu, através de muita conversa, de muita orientação, permitiu que um pudesse encontrar o outro, quem produz e aquele que compra com verba carimbada do governo federal. É dinheiro que o governo federal manda para Marília. Veja o que diz o Odracir. Isso é um repasse do Ministério do Desenvolvimento Social, né, via Secretaria da Educação, que toda a prefeitura funciona assim, né? Ela tem esse repasse obrigatório por aluno inscrito no programa e essa verba já é destinada para essa política pública de aquisição da agricultura familiar. Quer dizer, é verba carimbada, dinheiro carimbado especificamente para isso? É verba carimbada, o dinheiro é repassado para fazer o pagamento das associações. Hora H. Na verdade, eles recuperaram uma associação que já existia lá no bairro Mesquita, aqui de Marília, porque já existia há 10 anos, estava desativada. Eles reativaram porque criar uma nova associação de agricultura familiar tem que levar 1 ano da existência dela para poder entrar nessa questão pública. Então eles cortaram etapas, andaram mais rápido, reativando essa associação. Já tem 30 agricultores inscritos, mais 15 aguardando vaga, e aí tem toda uma política e projetos para poder colocar esse pessoal também. E eu vejo isso com muito bons olhos, viu, gente? Porque o Odracir é do ramo, está aqui há 1 ano e pouco, ele é de Barra Bonita, natural de Barra Bonita, trabalha no SEASA já faz bastante tempo, tem muita experiência e está com um jogo de cintura tremendo fazendo todo esse trabalho. Parabéns, viu? Tem que fortalecer o agricultor e principalmente o agricultor que trabalha com a agricultura familiar. O pequeno produtor, aquele que tem o sitinho, que tem uma chácarazinha, mas que produz. E vamos servir alimento de qualidade para as nossas crianças. Olha que Marília, que evolução, hein? Nós somos a terra em que 2 prefeitos, roubaram o dinheiro da merenda no passado. Agora nós temos aí a prefeitura comprando diretamente dos pequenos produtores da agricultura familiar. Avançamos muito, por isso a notícia é excelente. E com ela eu encerro esta edição do Hora H. Muita gente pergunta, mas o nome do cara é Odracir? É Ricardo de trás para frente. Eu também estranhei. Ricardo de trás para frente, Odracir, é o nome do gerente do SEASA aqui, gente boa. Um abraço a todos, até amanhã com mais uma edição do nosso Hora H. Tchau, tchau.